Hoje você vai aprender a resolver a equação do segundo grau completa e incompleta de um jeito simples e rápido. A primeira questão diz o seguinte: resolva a equação 3x² menos 5x menos 2 igual a 0. Letra A, x igual a 2 e x igual a menos 1. Letra B, x igual a 2 e x igual a menos 1/3. Letra C, x igual a 1 e x igual a menos 2. Letra D, x igual a menos 2 e x igual a 1/3. Em primeiro lugar, você tem que saber identificar quais são os coeficientes de uma equação do segundo grau. Nesta equação do segundo grau, você observa o seguinte: o coeficiente que acompanha o termo x² é o coeficiente A, ou seja, A é igual a 3. O coeficiente que acompanha o termo x é o coeficiente B, ou seja, B é igual a menos 5. O coeficiente que não é acompanhado de nenhuma incógnita é o coeficiente C. Ele sempre vai aparecer sozinho. Ele é chamado de termo independente. Então, o coeficiente C é igual a menos 2. Quando você tem uma equação do segundo grau que ela possui os termos A, B e C todos diferentes de zero, você tem uma equação do segundo grau completa. Agora, quando você tiver uma equação do segundo grau que ela faltar ou o coeficiente B ou o coeficiente C, ela será uma equação do segundo grau incompleta. Nós veremos exemplos de equações do segundo grau incompleta nos próximos exemplos. Para você resolver uma equação do segundo grau completa, você pode utilizar dois métodos, ou utilizando a fórmula de Bhaskara ou utilizando soma e produto. Neste exemplo, eu irei resolver utilizando a fórmula de Bhaskara. No próximo vídeo, eu vou resolver utilizando soma e produto. Agora, para resolver a equação do segundo grau incompleta, nós não utilizaremos nem a fórmula de Bhaskara, nem soma e produto. Utilizaremos outros métodos. Como nós já identificamos os coeficientes A, B e C, em primeiro lugar nós vamos encontrar o discriminante, o famoso delta. Como que você faz para descobrir o valor de delta? Por meio da fórmula b² menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Por que que é importante descobrir o valor de delta? Porque quando você encontra delta sendo um valor maior que zero, você terá duas raízes reais e diferentes. Quando o valor do delta é um valor igual a zero, você terá duas raízes reais e iguais. E se o delta for um valor menor que zero, não terá raiz real. Vamos resolver. Delta será igual a b², que é menos 5, ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, que é 3, vezes o valor de C, que é menos 2. Delta será igual a menos 5² é o mesmo que menos 5 vezes menos 5. Uma dica importante: quando você tem um número negativo dentro do parênteses e o expoente é par, o resultado é positivo e você multiplica o 5 por ele mesmo duas vezes. 5 vezes 5, 25. Aqui você tem menos 4 vezes. Ao lado desse 3 você não está vendo nenhum sinal, só que existe um mais oculto. Vezes menos 2. Qual o jogo de sinal que nós temos que aplicar aqui? Da multiplicação ou divisão. Se você não assistiu o meu vídeo sobre jogo de sinal, eu vou deixar aqui para você assistir. Então, vamos em primeiro lugar fazer o jogo de sinal. Menos com mais que está oculto é menos. Menos com menos é mais. 4 vezes 3 são 12. 12 vezes 2 são 24. Mais 25 mais 24, você fica com
49 positivo. Eu não coloquei o sinal de mais aqui, porque você tem que saber que ele está oculto. Como nós encontramos o valor de delta, agora nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara para descobrir quais são as raízes desta equação. A fórmula de Bhaskara é a seguinte: x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o valor de a. Esse menos você repete, o b eu vou colocar dentro do parênteses porque ele é menos 5 e você deve fazer o jogo de sinal com esse sinal que está fora. Mais ou menos raiz de delta. Qual é a raiz de 49? Raiz de 49 é 7, porque 7 vezes 7 são 49. Sobre 2 vezes o valor de a, que é 3. O x será igual. O jogo de sinal que você tem que efetuar aqui é o da multiplicação ou divisão. Sinais iguais fica positivo. Coloquei o 5 porque você tem que saber que já tem um mais oculto. Esse mais ou menos você repete, o 7 também, sobre 2 vezes 3 são 6. Você deve estar se perguntando, professora, por que nesse x é igual a 5 mais ou menos 7 sobre 6? Porque você vai ter que encontrar as duas raízes dessa equação, porque o delta foi um número maior que zero. A primeira raiz, você vai somar 5 mais 7, vai dividir por 6. A segunda raiz, você vai subtrair 5 menos 7 e dividir por 6. A primeira raiz eu vou chamar de x'. X' é igual a 5 mais 7 dividido por 6. 5 mais 7 são 12. 12 dividido por 6 é igual a 2. Vamos encontrar a segunda raiz. Eu vou chamar de x', que é igual a 5 menos 7 dividido por 6. Fazendo o jogo de sinal da adição ou subtração. Sinais diferentes, o que você faz? Subtrai e conserva o sinal do que é maior em módulo. 7 menos 5 são 2, negativo, porque o 7 é maior em módulo. Então, menos 2 sobre 6. Se você não assistiu o meu vídeo sobre o módulo de um número, eu vou deixar aqui para você assistir. Você olha para o valor da primeira raiz, que foi 2, e o da segunda, menos 2 sobre 6, olha para as alternativas, você não vê nenhum resultado. Mas observe que você pode simplificar tanto o numerador quanto o denominador desta segunda raiz por 2. Vamos dividir. Menos 2 dividido por 2 é menos 1 sobre 6 dividido por 2, 3. Ou seja, a segunda raiz é menos 1/3. Qual é a alternativa correta? A alternativa correta é a letra B. A segunda pergunta diz o seguinte: resolva a equação 5x² menos 45 igual a 0. Letra A, x igual a 3 e x igual a menos 3. Letra B, x igual a 5 e x igual a menos 5. Letra C, x igual a 9 e x igual a menos 9. Letra D, x igual a 15 e x igual a menos 15. O que você tem que fazer? Em primeiro lugar, identificar os coeficientes. O coeficiente que acompanha x ao quadrado é o coeficiente a, que é igual a 5. O coeficiente b é o coeficiente que acompanha o termo x. Neste caso, o b não apareceu. b é igual a 0. O termo que aparece sozinho, sem variável, o coeficiente que aparece sozinho, sem variável, é o coeficiente c. c é igual a menos 45. Neste caso, como o b foi igual a 0, aqui você tem uma equação do segundo grau incompleta, onde você tem apenas o coeficiente a e o coeficiente c. Quando você tem o coeficiente a e o coeficiente c, o que você faz para resolver esta equação? É simples. Vou repetir a equação: 5x² menos 45 igual a 0.
No primeiro membro, que é antes do sinal de igualdade, você vai deixar o número que acompanha a variável, ou seja, 5x². No segundo membro, será os números que aparecem sozinho. Será igual. O zero eu não vou repetir, porque ele não vai influenciar em nada. Agora, 45, ele estava negativo no primeiro membro. Como ele vai mudar de membro, ele vai para o segundo membro, ele vai mudar também de sinal, ele vai ficar positivo. Eu não vou colocar o sinal de mais aqui, porque você já tem que saber que ele está oculto. Observe que aqui, o 5, ele está multiplicando o x², ou seja, se repete o x² e divide 45 por 5, porque a operação inversa da multiplicação é a divisão. X² será igual. 45 dividido por 5 é igual a 9. Agora, você tem uma potência. A operação inversa da potência é a raiz. Como o expoente é 2, aqui vai se transformar em raiz quadrada de 9, ou seja, o x será igual mais ou menos raiz quadrada de 9, que x será igual a mais ou menos 3. Ou seja, você terá as raízes sendo x igual a 3 e x igual a menos 3. Qual é a alternativa correta? É a letra A. A última pergunta diz o seguinte: resolva a equação 4x² mais 8x igual a 0. Letra A, x igual a 0 e x igual a 4. Letra B, x igual a 3 e x igual a menos 2. Letra C, x igual a 0 e x igual a menos 2. Ou letra D, x igual a 1 e x igual a menos 1. O que você vai fazer em primeiro lugar? Identificar os coeficientes. O coeficiente que acompanha o termo x² é o coeficiente A, ou seja, A igual a 4. O coeficiente que acompanha o termo x é o coeficiente B, que é igual a 8. O coeficiente que aparece sozinho, sem nenhuma variável, ou seja, o termo independente é o C. Neste caso, ele não apareceu. C é igual a 0. Como o C é igual a 0, aqui você tem uma equação do segundo grau incompleta. Como que você faz para você resolver esta equação do segundo grau incompleta, faltando o coeficiente C? É simples, eu vou repetir a equação. 4x² mais 8x igual a 0. Quando falta o coeficiente C, você põe fator em comum em evidência. Quem é o fator comum em evidência? O x, ou seja, você vai dividir toda a equação por x. Então, aqui eu ponho x, dentro do parêntese, eu faço 4x² dividido por x será igual a 4x, mais 8x dividido por x é mais 8. Repete o sinal de igual, 0 dividido por 1x é 0. Agora aqui você terá duas raízes. A primeira será x igual a 0 e a segunda raiz será 4x mais 8 igual a 0. Você vai resolver e vai encontrar a segunda raiz. 4x será igual, esse 8 ele tem que ir para o segundo membro com sinal trocado. Como aqui tem apenas o 0, eu não vou repetir. O 8 estava positivo, ele vai para o segundo membro negativo. X será igual a menos 8 dividido por 4, que x é igual a menos 2. As raízes encontradas foram 0 e menos 2. A alternativa correta é a letra C. Gostou da aula? Então já deixa o like e inscreva-se no canal para continuar aprendendo matemática de forma simples. Tchau, tchau!